Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje visitaremos as praias de Dieppe, onde aconteceu uma história trágica, terrível, mas importante. Essa é a praia de Dieppe, uma cidade costeira francesa. Aqui nessa praia, cheia de seixos de pedra, é uma praia rochosa. Neste local, em 1942, mais de 3.000 canadenses deixaram a sua vida numa tentativa frustrada de invasão dessa cidade. Hitler era o senhor da Europa e os aliados precisavam testar a sua força para defender a sua fortaleza. O que aconteceu aqui em Dieppe foi trágico, teve um número altíssimo de perdas de vida e material, mas foi fundamental para estabelecer as bases de como seria a invasão da Normandia 2 anos depois. Hoje nós vamos saber um pouco mais sobre o que ocorreu aqui em Dieppe. Dieppe, 1942. A evocação desse nome é suficiente para trazer à tona a catástrofe novamente. Basicamente, é a lembrança de um ataque aliado composto por tropas canadenses. Na noite de 19 de agosto, após 9 horas de combate, 1.197 soldados aliados, incluindo 913 canadenses, foram mortos. Também 48 civis franceses morreram. O ataque a Dieppe se transformou em um massacre. Como explicar um fracasso tão grande, apenas 2 anos antes, a invasão na Normandia? Esse erro poderia ter sido evitado? Quais eram os objetivos estratégicos de uma operação tão perigosa? Quais lições o alto comando aliado tirou disso? O que ele aprendeu? Para os soldados sobreviventes e para as famílias daqueles que estavam tão longe de suas casas, a lembrança desse ataque tem o gosto amargo de um enorme desastre. É a lembrança do massacre de Dieppe. Dieppe não é muito conhecida do grande público, principalmente ocidental. Afinal de contas, foi uma derrota, e uma derrota fragorosa. Mas o local é revestido de muita história, história de coragem, heroísmo e de medo e de fuga, num momento crucial da Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu em Dieppe se mostrou fundamental para o que viria a seguir na luta na Europa. Dieppe é uma batalha e também uma lição. A libertação da Europa foi em parte jogada nas praias da Normandia. 6 de junho de 1944, quase 2 anos depois do ataque a Dieppe, os aliados desembarcam durante uma operação anfíbia, que permanece como uma das mais grandiosas da história militar. É o Overlord. Em um único dia, mais de 150.000 homens e 200.000 veículos de todos os tipos, atacando a fortaleza Europa. O sucesso dessa manobra gigante não acontece por acaso. Muitas outras operações de desembarque ocorreram durante os 4 anos do conflito. Em julho de 1942, os aliados já estavam preparando um grande ataque a Dieppe, codinome Reuter. A operação foi finalmente cancelada devido ao clima. O ataque a Dieppe em agosto de 1942, apelidado de Jubileu, pode ser visto como a primeira tentativa de desembarque em massa nas costas francesas. O objetivo era atingir o inimigo rapidamente e com força. 19 de agosto de 1942, 3 horas da manhã. Divididos em 13 grupos, 250 barcos com 13.000 homens cruzam o canal. 6.000 soldados, incluindo 5.000 canadenses, devem desembarcar lá, tentando destruir principalmente a infraestrutura portuária antes de retornar. É um ataque relâmpago. Há diferentes tipos de embarcações. Há 9 transportes de tropas, 8 destroyers e vários tipos de barcaças de desembarque, como LCMs para veículos, LCTs para veículos blindados ou LCAs para desembarque de tropas, cuja cobertura aérea é garantida por 74 esquadrões de bombardeiros e caças, incluindo cerca de 60 Spitfire Mk9, sendo este o primeiro grande empreendimento.
Os esquadrões da Royal Air Force têm a missão de bombardear edifícios e ninhos de metralhadoras voltados para as praias. Alguns dispositivos também devem cobrir o desembarque das tropas através do lançamento de bombas de fumaça. O papel da aviação permanece, portanto, essencialmente tático, sendo a opção de um ataque aéreo massivo não retida pela QGOS. A Central de Operações Combinadas, liderada por Lord Mountbatten, era esse organismo especial que já em julho de 1942 planejava a Operação Reuter, que acabou sendo cancelada. O ataque a Dieppe em agosto formou a expansão dessa operação. A cidade de Dieppe é muito bonita. A chegada dirigindo seu carro vai revelando aos poucos uma cidade acolhedora com um litoral diferente, pois as suas principais praias não têm areia, mas sim pedras, seixos, pequenas pedras arredondadas que dão ao seu litoral um aspecto diferente. E foi exatamente nestas pedras da praia de Dieppe que muitos canadenses, britânicos e alguns americanos deixaram o seu sangue, para que, através do seu sacrifício, lições fossem aprendidas e lições importantes para os rumos que a guerra tomaria. A Batalha de Dieppe merece sempre uma análise mais acurada. Dieppe é uma cidade costeira no departamento francês do Seine e foi construída ao longo de um penhasco com vista para o Canal da Mancha. O rio Arque atravessa a cidade e desembarca num porto de tamanho médio. Com a ocupação da França, em 1942, os alemães demoliram alguns edifícios à beira-mar para ajudar na defesa costeira e instalaram 2 grandes baterias de artilharia, com o objetivo de proteger a Baía de Dieppe. Após a evacuação da Força Expedicionária Britânica em Dunkerque, em maio de 1940, os britânicos começaram imediatamente o desenvolvimento de uma força de ataque substancial sob o comando do Quartel-General das Operações Combinadas. Ali foram desenvolvidas técnicas e equipamentos para a guerra anfíbia. E no final de 1941 foi apresentado um esboço para o desembarque de 12 divisões em torno de Le Havre, na costa francesa. Daí surgiu a Operação Reuter para testar a viabilidade de captura de um porto por desembarque e o teste de equipamentos e técnicas de assalto. Um outro objetivo desse esboço era atrair os aviões alemães para o combate aberto nos céus próximos à costa britânica, o que aumentaria a capacidade dos Spitfires e Hurricanes usados pela RAF, já que a tática alemã da época era atrair os caças para o interior do continente, onde teriam menos combustível. Havia também uma pressão do governo soviético para abrir uma segunda frente na Europa Ocidental. A Batalha de Stalingrado demandava um alívio de alguma forma, e o próprio Stalin exigia repetidamente que os aliados criassem uma segunda frente, para forçar os alemães a afastarem pelo menos 40 divisões da frente oriental. Em 1942, o Lord Mountbatten foi chamado por Churchill para ser o chefe das reuniões do Estado-Maior, composto interino de vice-almirante, e sob sua tutela ficou o planejamento detalhado do ataque a Dieppe. Uma invasão do território francês já em 1942 exigiria muito planejamento, e ele foi feito com cuidado, e as falhas nesse planejamento foram aprendidas. Os desembarques em Dieppe foram planejados para 6 praias, 4 delas de frente para a própria cidade, bem diante de altas falésias, onde estavam as principais fortificações alemãs. Isso teve um efeito dominó sobre o resultado geral. E foi exatamente isso que aconteceu. De fato, não faltariam grãos de areia. Os homens se preparavam para o desembarque sem saber o que os esperava. O número de defensores, a quantidade, a localização e o tamanho dos bunkers. Teríamos que improvisar no local. Antes da partida, o Major-General Roberts, que comandaria as tropas de desembarque, disse aos seus homens: "Não se preocupem, pessoal, vai ser moleza." Os comandos britânicos tinham a missão de destruir as baterias costeiras de Berneval, comando número 3, e Varengeville, comando número 4. Ao mesmo tempo, 2 regimentos canadenses deveriam escalar os penhascos de ambos os lados de Dieppe, em Puis e Pourville.
O objetivo, neutralizar a artilharia alemã que defendia a praia. Às 5 horas da manhã, 2 outros regimentos canadenses desembarcarão na praia de Dieppe, apoiados por um pelotão de tanques para entrar na cidade por ruas estreitas. Alguns deles precisam seguir em direção ao porto para destruir lá os navios, as instalações portuárias e uma fábrica farmacêutica. O outro grupo deve seguir para o sul, a 5 quilômetros de distância, em direção a Darkes-la-Battle, para destruir a sede alemã. Mas há um pequeno problema. Não apenas a sede alemã não está no local esperado, como as forças inimigas foram subestimadas. Não se tratava de 5 atacantes, mas sim de cerca de 4.000 homens que aguardavam os 6.000 canadenses no momento do ataque a Dieppe. Mas as perdas de vidas e de esforços e de material não foram só aqui na praia, foram também na travessia do Canal da Mancha. Quase uma centena de embarcações britânicas e aliadas foram envolvidas nessa operação. E mais de 30 embarcações destas foram afundadas. Assim como mais de 90 aviões aliados também foram abatidos sobre os céus de Dieppe, num confronto entre a Luftwaffe, então muito poderosa, e a Força Aérea Britânica. O custo do que aconteceu aqui em Dieppe, como eu disse, foi muito alto. A lição teria que valer a pena. A Marinha Real forneceu 237 navios e embarcações de desembarque, mas o apoio de tiro dos canhões navais era limitado, pois apenas 6 destroyers da classe Hunt, cada um com 4 canhões de 4 polegadas, estavam habilitados a fazê-lo. Nos céus, 56 esquadrões de caça, compreendendo caças Spitfires, Hurricane e interceptadores de baixo nível Typhoon, além de 4 esquadrões de Mustang Mk1, estariam em ação tentando neutralizar a Luftwaffe sob o céu de Dieppe. Com isso, a Força Aérea Britânica esperava o engajamento da Luftwaffe com cerca de 250 caças e 200 bombardeios. Porém, em agosto de 1942, as forças alemãs em Dieppe estavam em alerta máxima, pois haviam sido avisados por agentes duplos franceses que os britânicos demonstravam interesse na área. Eles também detectaram aumento no tráfego do rádio e nas embarcações concentradas nos portos costeiros do sul da Grã-Bretanha. Dieppe e os seus penhascos estavam bem defendidos. A guarnição de 1.500 homens da 32ª Divisão de Infantaria possuía armamento pesado, antitanque, antiaéreo e estavam totalmente alertas, estacionados em áreas abertas e terras altas que davam para as praias. Aqui em Dieppe, a praia é protegida por falésias enormes, um castelo, e aquelas posições estavam tomadas pelos alemães, com baterias antiaéreas, metralhadoras e mais de 1.500 soldados de infantaria que protegiam esta praia. Os canadenses bateram de frente com esta força e o custo de vidas foi elevado. Aonde hoje tem essa instalação moderna era o cassino, e as posições alemãs se prolongavam por toda a praia de Dieppe. Tudo era muito fortificado, inclusive o mole. E foi para os canadenses uma tarefa impossível. Estes jovens que desembarcaram aqui, hoje repousam no cemitério próximo a esta praia. Preparando o terreno para os desembarques, na madrugada do dia 19 de agosto de 1942, 4 destroyers bombardeavam a costa à medida que as embarcações de desembarque se aproximavam das praias de Dieppe. Às 5 horas da manhã, mais 15 minutos, 5 esquadrões de Hurricanes da Royal Air Force se juntaram a eles e bombardearam as defesas costeiras, tentando montar uma cortina de fumaça para proteger as tropas que desembarcariam na praia. O assalto principal teve início às 4 horas da manhã, com o regimento escocês e a infantaria ligeira canadense desembarcando, esperando contar com o apoio dos tanques Churchill. Mas os tanques chegaram tarde à praia. Como resultado, os 2 batalhões de infantaria tiveram que atacar sem apoio blindado,
Eles foram recebidos com fortes tiros de metralhadora, vindo das posições altas instaladas nas falésias da praia, e incapazes de superar os obstáculos e escalar o paredão, sofreram pesadas baixas. A cena lembrava uma absoluta confusão e carnificina, com soldados sendo abatidos por fogo alemão ao longo de todo o paredão, enquanto seu comandante, o coronel Bob Lava, tentava desesperadamente usar um rádio quebrado para entrar em contato com o comando no mar, enquanto seus homens caíam como moscas. Quando os tanques finalmente chegaram, apenas 29 foram desembarcados. 2 deles afundaram em águas profundas e outros 12 ficaram atolados na praia de Cascalho. Apenas 15 dos tanques conseguiram atravessar o paredão. Ao cruzarem o paredão, no entanto, foram confrontados por uma série de obstáculos que impediram sua entrada na cidade. Sem poder prosseguir, foram forçados a regressar à praia, onde forneceram apoio de fogo à infantaria, que agora recuava. Nenhum dos tanques conseguiu retornar à Inglaterra. Todas as tripulações destes tanques foram mortas ou capturadas. Nas praias Vermelha e Branca, as principais áreas de desembarque em Dieppe, os 2 regimentos britânicos e canadenses encontraram resistência feroz, sendo alvejados constantemente pelos alemães. Muitos soldados foram mortos ou feridos antes mesmo de saírem de suas embarcações. Esse desembarque foi um desastre, com poucos homens conseguindo avançar além da praia. Na Praia Amarela, onde os comandos britânicos tinham a missão de neutralizar uma bateria alemã, eles atingiram seu objetivo e foi uma das poucas partes bem-sucedidas do ataque a Dieppe. Estes comandos destruíram a bateria e se retiraram com relativo sucesso. Na Praia Azul, um regimento canadense teve a missão de desembarcar e avançar em direção ao centro da cidade. Encontraram fortes defesas, incluindo campos minados e fogo intenso de metralhadores. A maioria ficou na praia. Nas praias Verde e Laranja, os comandos britânicos enfrentaram resistência, conseguindo penetrar um pouco para o interior da cidade antes de serem repelidos. Dos quase 6.000 homens que desembarcaram, cerca de 3.623 foram mortos, feridos ou capturados. Britânicos, canadenses e até um regimento dos Rangers americanos tiveram pesadas baixas. Onde hoje o turista ou o local aqui de Dieppe passa os dias tomando um sol agradável numa tarde de verão como a de hoje, embora um pouco fria, em agosto de 1942, nesta mesma praia, nessas mesmas pedras, os corpos dos canadenses se amontoavam e os restos da batalha coalhavam esta praia, marcando Dieppe para sempre. Já o combate aéreo nos céus de Dieppe foi intenso e desempenhou um papel crucial nos eventos daquele dia. A superioridade aérea era essencial para o sucesso da operação e os aliados lançaram uma grande força para apoiar o raid. No céu de Dieppe, a batalha ferve desde o amanhecer. O combustível ou a munição acabam. Alguns pilotos retornam 2 ou 3 vezes à base para reabastecer. No total, os aliados farão 2.617 saídas com 750 aviões em operação. Esse combate aéreo é o maior desde a Batalha da Inglaterra. Ele vai permanecer um dos mais fantásticos da Segunda Guerra Mundial. A Real Força Aérea Britânica e a Força Aérea Real Canadense desempenharam papéis significativos, com mais de 60 esquadrões envolvidos. A principal missão deles era garantir a superioridade aérea sobre Dieppe e proteger as forças da invasão. Porém, a Luftwaffe foi rápida e respondeu ao ataque vigorosamente. Ela lançou caças e aeronaves de ataque para contestar o espaço aéreo e atacar os navios aliados. Os céus acima de Dieppe viram combates aéreos intensos durante todo o rei. Muitos Spitfires e Hurricanes entraram em combate com caças alemães, como o Messerschmitt Bf-109 e o Focke-Wulf FW-190. Esse combate, em muitos casos, ocorreu em altitudes baixas e médias. Apesar de conseguir manter a Luftwaffe longe das principais áreas de desembarque, por grande parte do dia, os aliados sofreram perdas significativas, chegando a um total de mais de 100 aeronaves, enquanto a Luftwaffe perdeu 48 aeronaves. Toda aprendizagem tem um custo. Se você está
Numa escola você tem que ter atenção, você tem que ter dedicação. Se você está no trabalho, você tem que ter repetição e aprimoramento. E se você está numa guerra, o que precisa ser feito são tentativas, aprendizagem, assimilação e novas tentativas. Dieppe foi uma etapa nesse processo, mas uma etapa sangrenta. As consequências do ataque a Dieppe foram muitas. Em termos de perdas humanas, foi um desastre, pois dos quase 6.000 homens que desembarcaram, cerca de 4.000 foram mortos, feridos ou capturados. O fracasso desse ataque levou a uma onda de críticas entre os aliados, líderes militares e políticos, questionar a preparação e a execução do ataque. As lições, no entanto, foram apreendidas. O ataque forneceu insights valiosos para os aliados. Eles aprenderam sobre a necessidade de apoio aéreo e naval maciço ao desembarque, bombardeio preliminar eficiente, inteligência precisa e equipamento especial para superar defesas fortificadas. Essas lições seriam aplicadas na Operação Overlord em 1944, o dia D, e contribuíram para o sucesso desta operação. O fracasso de Dieppe teve um impacto significativo no moral das tropas aliadas, especialmente no Canadá. Por outro lado, foi uma vitória significativa para os alemães que usaram a falha aliada em sua propaganda. A população de Dieppe também sofreu as consequências do raid. Muitos edifícios foram danificados ou destruídos, e os habitantes de Dieppe sofreram baixas consideráveis. Além disso, após o raid, os alemães reforçaram as defesas ao longo da costa, o que tornou a vida ainda mais difícil para as populações costeiras sob ocupação. A Muralha do Atlântico, aquela série de fortificações costeiras construídas pelos alemães ao longo da costa oeste da Europa, desde a Espanha até a Noruega, teve também implicações diretas por conta do ataque em Dieppe, pois ele deu uma clara indicação para os alemães de que os aliados estavam considerando e testando operações anfíbias para reentrar na Europa continental. Embora a Muralha do Atlântico já estivesse em andamento antes do raid de Dieppe, a operação incentivou os alemães a acelerarem o ritmo de construção e reforçar ainda mais as defesas existentes. As defesas alemãs em Dieppe foram eficazes na contenção do ataque aliado, e essa experiência forneceu aos alemães dados táticos sobre o que funcionou e o que poderia ser melhorado. Porém, é importante notar que, por outro lado, o sucesso alemão em repelir o ataque pode ter dado aos líderes nazistas um falso sentido de confiança na impenetrabilidade de suas defesas costeiras, o que pode também ter determinado a capacidade de reação a uma invasão em grande escala, como aconteceu no dia D em 1944. Em resumo, o ataque de Dieppe foi um fracasso militar em termos de seus objetivos imediatos. Suas consequências a longo prazo, porém, ajudaram a moldar a estratégia aliada, levando a abordagens mais bem-sucedidas nas operações que viriam ainda nesta guerra. Bem de frente à praia de Dieppe, onde a Operação Jubileu, que é como se chama a operação que os canadenses atacaram aqui a cidade, está esse belíssimo memorial, bem florido, inclusive com as cores do Canadá, e todo um descritivo do que foi a Operação Jubileu em 19 de agosto de 1942. Esse memorial honra e preserva a memória daqueles que participaram nesta operação. Nessa coluna que existe aqui no memorial, aos pés do castelo de Dieppe, nós temos a prova da ligação dos canadenses com a cidade de Dieppe. Por exemplo, em 1639, 3 religiosos de Dieppe fundaram o Hotel Dieu de Quebec, no Canadá. Outro exemplo, em 1926, 25 de outubro, Dieppe foi visitada por peregrinos canadenses aqui na França. Isso em 1926.
Já em 1942, o famoso raid, que é o assunto nosso aqui hoje no canal, o ataque às praias de Dieppe. Mas o mais interessante é que 2 anos depois, durante a invasão da Normandia, quem finalmente libertou Dieppe das mãos alemãs foram os canadenses, da 2ª Divisão Canadense, em 1º de setembro de 1944, logo após os desembarques do dia D. Dieppe, não é à toa, ostenta com orgulho a bandeira canadense. Outro local de destaque aqui no memorial é esse monumento. São chamas rompendo correntes, ou seja, a libertação chegando para os franceses, especialmente os que viviam aqui em Dieppe naquela ocasião da Segunda Guerra Mundial. Essa homenagem foi feita pelos sobreviventes da operação que acabaram prisioneiros. Aqui eles homenagearam os que caíram nessa praia. Este é o cemitério canadense, o cemitério militar canadense aqui em Dieppe. Mais de 1.000 lápides estão aqui instaladas, ou seja, mais de 1.000 soldados que perderam a sua vida na batalha aqui em Dieppe e em outras pequenas lutas posteriormente estão sepultados neste local. E a grande maioria das lápides tem o dia 19 de agosto de 1942 como a data do sepultamento, do falecimento do soldado. Isso comprova a dureza do que aconteceu lá nas praias de Dieppe. Prestando as nossas homenagens aos soldados que caíram aqui em Dieppe, a gente encerra esse vídeo de hoje sobre essa batalha que foi importante, porém com um custo muito alto. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e também se inscrever no canal Viagem na História. Lembre-se que você também pode vir conosco a Dieppe e a outros locais aqui na Normandia e por toda a Europa no nosso roteiro, que vai desde Compiègne, passando por Bastogne, por Verdun, pela linha Maginot, por Bruxelas e pela Normandia. Se você tem interesse, entre em contato o mais rápido possível. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, você pode mandar a mensagem e eu te envio as informações. Era isso que eu tinha por hoje. Eu volto logo com mais histórias. Até mais.